Boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez, agora pela terceira oportunidade, nesse ciclo de inverno, de conferências que nós achamos, dentro da diretoria técnica, que se trata de assuntos de interesse geral. Alguns deles mais específicos, como o que aconteceu aqui nas 2 semanas anteriores, um deles versando sobre tecnologia de instalações, voltadas mais para a área civil, e na semana passada sobre ciência dos materiais, em que a presença e a participação dos estudantes de engenharia foi uma coisa muito marcante. E antes de falar sobre a oportunidade de hoje e do nosso palestrante, nosso conferencista, eu queria lembrar algumas coisas que naturalmente vêm em função do próprio desenvolvimento desse evento, dessa iniciativa. Nós vamos disponibilizar para todos os presentes, mas isso naturalmente está sendo para que cheguemos a um procedimento normal pela diretoria técnica, que são os atestados de presença, aqueles certificados que poderão não apenas registrar a presença, o que é importante, a gente considera isso, mas também servir para outras finalidades dentro da comprovação do desempenho de cada um, do seu currículo, na medida em que só esse evento de inverno vai até o final do mês de agosto. Então é uma sucessão de informações, que no seu bojo vão ser muito importantes para quem possa estar participando. E nesse contexto, outra coisa que ficou aceita e na reunião de terça-feira da diretoria do clube foi aprovada é a realização, a partir de setembro, de um ciclo semelhante que vai ser chamado de primavera e que foi, inclusive, uma sugestão dada por, maneira que isso representa para nós, no Clube de Engenharia, um incentivo. E acredito que, a partir desses acontecimentos e da reportagem que está sendo feita através do nosso portal, que é interessante que acessem para terem, inclusive, um registro do que aconteceu, que vai ser um reforço ao certificado. Você esteve lá, o que foi? Um bate-papo, um blá, blá, blá? Não, Tem aqui um release que é feito pelo nosso setor de comunicação e jornalismo, com base, inclusive, no fato de nós estarmos transmitindo pela web todos esses eventos. Aliás, aproveito para dizer, porque nem todos sabem, você tendo a possibilidade do acesso à web, você pode recorrer a eventos anteriores, independentemente do fato de fazerem parte do nosso ciclo. E nós estamos pensando em outras coisas também que envolvam os estudantes de engenharia. Mas, de passo em passo, nós vamos conseguir um resultado ótimo, sempre no sentido de defender a engenharia e trazer para os engenheiros uma formação suplementar à formação essencialmente técnica. A princípio, nós teríamos, em todos esses eventos, a presença do nosso presidente. E, pela terceira vez, eu aqui estou representando o presidente, dentro da modesta participação que tenho no contexto, porque ele está em Brasília, hoje e amanhã, dar as boas-vindas a todos,
E a razão de ser da presença dele em Brasília é um evento que está sendo programado para o dia 17 de agosto. Inclusive todos já estão tomando conhecimento, a partir das minhas palavras, que no dia 17 de agosto pretende-se realizar aqui no nosso auditório magno, lá no 25º andar, um grande evento. Não tenho o título, não conheço o título definitivo, mas a ideia é uma iniciativa no sentido de mostrar à nação. O evento é de alcance nacional, a engenharia construindo o Brasil. Há uma certa consciência de que, por conta de todos esses acontecimentos que a mídia diariamente apresenta, houve abalos no conceito, ou pelo menos na importância conceitual da nossa profissão. E nós temos, como engenheiros, a convicção de que essa profissão é a profissão fundamental para o desenvolvimento e, portanto, para a garantia da soberania nacional. Então, na oportunidade, e acredito que dentro dos próximos dias, em que o presidente, a partir desse encontro que está acontecendo em Brasília hoje, dentro do Conselho Federal, nós teremos um conhecimento mais profundo do objetivo e da organização desse momento. Portanto, ele deixa o abraço, as boas-vindas a todos os presentes e torçamos para que na próxima semana, no dia do nosso encontro, como esse, ele possa estar aqui presente. Eram as informações que eu tinha que prestar de início. Agora, de minha parte, dou as boas-vindas a todos. Eu já estou começando a reconhecer fisionomicamente aqueles que estão frequentes aqui. Hoje nós vamos ter uma conferência intitulada, não sei se é o desafio ou os desafios, não botei, os desafios da sustentabilidade. Quem vai nos apresentar esse trabalho é um querido colega, um dos mais queridos colegas dentro do nosso grupo associativo, que é o engenheiro Irineu Soares. Nós não temos aqui apresentado no início dos nossos eventos nenhum currículo de nenhum dos palestrantes, e aqueles que estão aqui desde a primeira vez têm visto isso. A gente deixa mais por conta da própria apresentação. Mas a gente não pode deixar de registrar que o nosso Irineu Soares, só de Petrobras, ele tem 50 anos. Consequentemente, é uma pessoa altamente capacitada por nos apresentar esse assunto que ele próprio elegeu. Foi assessor da diretoria da Petrobras na área financeira. Vamos ver o que ele nos diz de toda a sua experiência. E eu, então, gostaria que nós recepcionássemos Irineu Soares. Eu vou para lá para assistir. Boa noite. É uma satisfação fazer essa apresentação e, tentando complementar o que o professor Edson falou, todos os membros e participantes do Clube de Engenharia têm uma consciência clara do papel da engenharia no desenvolvimento do país, e o Clube de Engenharia prima por se destacar nessa consciência, ele tendo mais de 130 anos de existência,
ele participou de inúmeros episódios da história brasileira, como desde a abolição até fatos mais recentes, diretas já, etc. De modo que me parece que o tema ele se adequa a essa posição, que estaria dentro do, digamos, do papel social da engenharia e dos engenheiros. É um tema atual, que está em voga em muitos eventos, muitas publicações, e eu diria que ele tem várias conotações. Uma delas seria, inclui o papel da engenharia na sociedade, mas inclui algumas considerações sobre economia e o papel da economia e as diversas interpretações que existem na economia. O tempo é curto. Eu acredito ter reunido um grupo de informações que ajudam a compreender esse problema da sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, como outros dizem. Na realidade, ele tem relação direta, né, com o desenvolvimento em si, particularmente com o crescimento da economia. No dia a dia, nos jornais, vocês podem ver, tanto no jornal como na televisão, e estão sempre acompanhando e discutindo qual foi o crescimento do PIB, se a meta de crescimento foi atingida, etc. e tal. Então, tem diretamente relacionado a esse assunto. Então, eu pediria que você reservasse as perguntas para o final. Eu pretendo deixar um intervalo de meia hora para perguntas, porque é um volume de informações grandes, então vou começar logo. Ao contrário. Perfeito. Eu vou me permitir fazer considerações sobre alguns conceitos, ideias e conceitos que, à primeira vista, pode parecer que estou fugindo do assunto ou que teria escolhido um método confuso, mas eu creio que isso tem um rumo. E me parece que esses conceitos e alguns métodos ajudam a compreender a problemática envolvida. Uma delas é a teoria dos sistemas. Para os engenheiros não é muita novidade, porque na engenharia existem vários sistemas específicos de engenharia, sistemas elétricos, sistemas de controle, sistemas hidráulicos, etc. Agora, esse conceito foi, digamos, absorvido pela teoria da administração, e também existe um enfoque na administração que seria a teoria dos sistemas, quer dizer, dos sistemas gerenciais, uma visão sistêmica da administração. Vale mencionar que esse conceito foi mais desenvolvido na década de 40, quando se desenvolveu o computador pela primeira vez. Então, sentiu-se a necessidade de criar uma conceituação. Então, nasceu realmente da engenharia, mas os pesquisadores e pensadores na área de administração absorveram também esse conceito. Então, o conceito de sistema é muito intuitivo, é um conjunto de elementos interdependentes, que interagem entre si e geralmente têm um propósito. Quando é um sistema de engenharia, ele tem um propósito claro que é definido pelo projeto. Agora, uma das conclusões uma das constatações é que esse conjunto de elementos
o conjunto como um todo é mais que o resultado dos elementos. Quer dizer, como se, imaginando que se fosse a soma, é mais do que a soma. Ou seja, o conjunto é capaz de exercer uma função que não existe nas suas partes como um todo. Isso é muito óbvio no corpo humano. O corpo humano é um sistema biológico, né, de inúmeras partes, e cada uma tem uma função específica, mas o organismo como um todo tem certas capacidades, principalmente a de pensamento, de ação, etc., como a gente está vendo. É uma visão muito geral. Nos sistemas, de um modo geral, existe o fenômeno de retroalimentação e controle, que são sistemas de controle, automação, ou sistemas de controle. Nesse contexto, a gente pode fazer algumas diferenciações. Quer dizer, no campo da engenharia, nós podemos considerar que o controle que existe nos sistemas, ele é extrínseco, é artificial. Quer dizer, você pode criar um sistema de engenharia, mas ele não tem um funcionamento automático. Mas já é usual, em toda a tecnologia atual, o controle, né, de sistemas. E ele é feito por chamado retroalimentação ou feedback. Quer dizer, mede-se o resultado e do resultado retroage uma ação na entrada ou em certas partes do sistema. Então, o controle automático industrial é um caso típico, né? Quer dizer, coloca-se de propósito. Extrapolando para a sociedade, para as organizações, as leis, normas e regulamentos também são um sistema de controle. Quer dizer, a lei, a norma, são sistemas de controle que a sociedade cria. E existem, inclusive, organismos de controle, né? Por exemplo, a própria engenharia, o exercício da profissão tem o CREA, o Conselho Regional, outras profissões têm, e assim várias. Atualmente está aí nas manchetes, né? O TCU, o Ministério Público, a Polícia Federal, etc., são todos órgãos de controle social. Agora, uma concepção que é específica dessa ampliação do conceito de sistema é